permaneceram não presos. Obrigada pelas informações, Thalita. 9h49. Vamos mudar de assunto, gente, falar agora de economia, porque foi lançado hoje o programa Crédito do Trabalhador. Uma proposta do governo federal para tentar evitar o superendividamento, permitindo empréstimos para quem trabalha como CLT, usando como garantia desse empréstimo o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essas novas regras, na verdade, esse novo programa do consignado, o desconto acontece na folha de pagamento, assim como acontece também em outros programas. Isso vale para quem trabalha CLT, mas também inclui os empregados rurais, os empregados domésticos e aqueles que são contratados por microempreendedores individuais. Essa proposta foi apresentada no comecinho do mês pelo governo federal e começa a vigorar hoje. Você então tem que baixar o aplicativo da carteira de trabalho, ou se você já tiver ela, já está lá disponível essa opção do crédito, crédito do trabalhador, chama esse programa. Aí como você faz? Você vai lá no aplicativo, você coloca o quanto você deseja tomar emprestado e aí o sistema vai te oferecer ou vai te mostrar as opções que os bancos credenciados ou os bancos autorizados pelo governo federal nesse primeiro momento, né, vão te oferecer ali de taxa de juros, aquelas coisas todas, e você escolhe qual você quer contratar. É uma espécie de leilão, digamos assim, em que você, na verdade, decide qual o crédito que você vai pegar. Isso já está valendo na carteira de trabalho e a partir do dia 25 de abril, o governo federal também vai disponibilizar na verdade, vai ser autorizado para que os bancos possam fazer essa contratação de empréstimo diretamente pelos próprios bancos. Tá? Hoje, então, é só via carteira de trabalho, mas a partir do dia 25 de abril, pelo menos o prazo inicial, né? Isso também vai ser permitido diretamente nos bancos. E aí, para nos ajudar a entender um pouquinho além, né, dessas regras iniciais, as dúvidas que vão surgindo para quem tem interesse também nesse serviço, a gente convidou especialista em direito previdenciário, também mestre em direito nas relações sociais e trabalhistas, Washington Barbosa, conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, Washington. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, os nossos telespectadores, e por que não falar, né, ouvintes e telespectadores. Exato, estamos aí no YouTube da CBN Campinas para quem quiser nos acompanhar também com imagens. Ter um recurso aí, né, num aperto é sempre bom, mas precisa ter alguns cuidados, né? Tem vantagens e às vezes até desvantagens. Por exemplo, entre as dúvidas, Washington, para quem já tem um consignado, vai poder ter mais esse crédito ou vai conseguir fazer uma migração? Como vai funcionar? Ótima pergunta, Sandra. Então, veja, o Felipe até já adiantou um pouco na introdução que a partir do dia 25 vai ser permitido, 25 de abril, vai ser permitido o que a gente chama de portabilidade. Ou seja, você vai poder pegar o dinheiro, né, o empréstimo que está em um banco e passar para outro banco. Tá? Então, se você chegou lá e fez um empréstimo que a taxa de juro, vou falar só hipoteticamente, tá, gente? Era 2,5%. E agora está sendo oferecido uma taxa de juros de 2%, então você pode migrar, fazer o que nós chamamos de portabilidade. Igual você faz, cara ouvinte, com o seu cartão, com o seu telefone, né? Você tem um telefone, se você quiser, você pega esse mesmo número e você faz a portabilidade para outro. Mas aí é claro que vai depender, né, da financeira, do banco, analisar também se eu tenho condições de quitar essa dívida, né? Porque fica até uma preocupação, por exemplo, daquele trabalhador ser, de repente, dispensado, como é que fica o pagamento da parcela? Esse é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, né? O programa ele foi criado numa lógica de reduzir o endividamento, mas, na verdade, na minha opinião, ele faz exatamente o contrário. Ele aumenta o endividamento. Na hora que eu tenho um empréstimo fácil, né,
com taxas menores, que é essa previsão, que ele tenha taxas menores, as pessoas vão acabar procurando mais, né? E o brasileiro não tem ainda, infelizmente, essa cultura financeira. E aí você me pergunta, olha, e se a pessoa for demitida? Tá? Se a pessoa vier a ser demitida, a garantia vai se dar com até 10% do saldo do FGTS. Tá? Então, você tem lá R$10.000 no teu FGTS. O banco vai poder tirar até R$1.000 desse FGTS, do saldo do teu FGTS. E ainda, lembra que quando a gente é demitido, o que é que ocorre? Você recebe o que a gente chama lá daquelas verbas rescisórias. Você vai receber lá o salário proporcional, você vai receber férias proporcional, 13º proporcional, e se você vier a ser demitido sem justa causa, você recebe uma multa de 40% sobre o saldo do teu FGTS. Tá? Então, essa multa de 40% também é dada como garantia e poderá ser utilizada para quitar o empréstimo. Além desses detalhes, tem algo mais que possa ser dado como garantia de pagamento? Em princípio, a garantia já é o próprio salário, né? Porque assim, o que é que ocorre, gente? Quando você vai ver uma taxa de juros, a taxa de juros ela não é escolhida assim simplesmente da cabeça do banco. Ela tem todo uma linha, uma série de variáveis que influenciam nela. Tá? Nós vimos agora o Copom aumentando a Selic em mais 1%. E isso afeta diretamente a taxa de juros que é oferecida para as pessoas. Né? E isso por quê? Porque é o custo do dinheiro. É quanto que o banco tem que pagar para pegar esse dinheiro e emprestar para ti. Além disso, eu tenho de colocar nesse aspecto, eu tenho de colocar as questões relacionadas a impostos, um custo de oportunidade, né? Quanto que o banco quer ganhar, a gente chama isso de spread, e eu levo muito em consideração o risco da operação. Quanto maior o risco da operação, maior será a taxa de juros. Quanto menor for o risco da operação, menor será a taxa de juros. Por isso que nesse caso, desculpe, Sandra, eu estou me alongando um pouco, mas por isso que neste caso está se dizendo que pode haver uma redução na taxa de juros. Primeiro, pela garantia do FGTS. Segundo, gente, o empréstimo consignado, o Felipe falou muito bem ali no início, o empréstimo consignado você nem vê o dinheiro. Quando chega teu contra-cheque, eu acho que São Paulo fala olerite, né? Quando chega teu contra-cheque, teu olerite, o que é que acontece? Se você ganha R$2.000 e a tua parcela é 400, você já vai receber somente 1.600. Então, para o banco, isso é uma garantia, isso reduz o custo. Uhum. E é interessante, né, entender esse contexto realmente. E as dúvidas que vão surgindo, por exemplo, para quem já tem uma casa financiada que utiliza o recurso do FGTS para o abatimento, né, pode ter também acesso a essa linha de crédito? Ótimo, ótimo, muito bom. Então, veja, tem algumas situações que a gente vai ter que olhar nesse aspecto. Primeiro, se você está usando o FGTS para abater o teu financiamento imobiliário, tá? Você comprou lá e na hora que comprou, você optou pela amortização das parcelas com o teu saldo do FGTS. Quando isso acontece, o que é que o banco financiador faz? Ele faz um pré-bloqueio de um valor, tá, do teu FGTS. Então, se está pré-bloqueado, você não vai poder utilizar este valor, somente o valor acima disso. Ainda existe o saque aniversário do FGTS, que é aquele que você, mesmo trabalhando, mesmo com vínculo, você faz o quê? Você vai, a cada ano, no mês do seu aniversário, você recebe um percentual do teu saldo do FGTS. Mas, Washington, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque muitas pessoas fazem o quê? Vão aos bancos e antecipam esse saque no aniversário, tá? E se antecipou, esse dinheiro vai ficar o quê? Bloqueado.
tá? Então, gente, se você tem essas operações, o teu saldo do FGTS disponível, vamos dizer assim, ele vai ser reduzido. E, lógico, o banco, na hora de avaliar isso, ele vai ver o tamanho da garantia. E analisar se realmente vale a pena dispor desse recurso, né? É algo novo, né? Eu acho que as dúvidas vão surgindo também com o tempo, Natural. mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos esclarecer as principais aqui junto aos nossos ouvintes. Por isso eu agradeço, Washington Barbosa, por estar mais uma vez aqui com a gente. Sandra, nós temos um segundinho só para eu fazer uma colocação. Sim. Fica à vontade, se não tiver, tá? Mas é porque é o seguinte, eu quero pedir para você, caro ouvinte, para ter muito cuidado com isso. Isso não pode ser, você não pode pegar esse empréstimo para gastar com futilidade, para comprar lá picanha e a cerveja tão prometida. Você não pode fazer isso. O ideal é que você pegue esse empréstimo somente para quitar um outro mais caro, que você está pagando mais, ou então para comprar algo que te gere um recurso. Você comprar lá a moto que você vai ser entregador, você é uma pessoa que cozinha em casa, faz marmita, então comprar os insumos, as coisas ali para gerar dinheiro. Então, por favor, tome muito cuidado com isso. Crédito fácil, com taxa de juros mais baixa é ótimo, mas também é um grande risco de você se endividar por besteira. Desculpa, Sandra, tomar mais esse tempo de vocês. Imagina, agradeço pela orientação, Washington, e até a próxima. Até a próxima, sempre à disposição. 10:01. Bom dia para você.